Boa tarde a todos. Mais uma vez, a Foz Literária, aqui desta vez com a Nossa Senhora e a Literatura. O Dr. José Paulo Figueiredo vai-nos falar sobre a figura de Nossa Senhora na comemoração do centenário das aparições de Fátima. Vamos então ouvir. Muito obrigada. Muito boa tarde. Sou o Nuno Ortigão, os cumprimentos, a Sra. Maria Lacerda, a Sra. Cuca Sarmento, que está aqui. Temos o prazer de ouvir. Tá? O privilégio do Bispo do Castelo poder também estar a falar convosco, que é com um grande prazer, um grande gosto que temos aqui hoje e que desafiámos também para participar na nossa excursão poético-literária. Os amigos, estão aqui o José Magalhães, Unidade do Progresso da Foz, e estão aqui também os meus vários amigos de várias unidades culturais, entre os quais da Geografia Literária do Instituto, e vários velhos, eu dizia velhos amigos, amigos antigos que estão ali presentes também, e tenho muito gosto de estarem aqui. Perdoa-me o leitor estas divagações se achar que são pouco marginais. Do muito que venho evocando neste capítulo, há vestígios e lembranças na velha casa, misturados embora com a fantasia que sempre ajuda os romancistas. Aqui, porém, não faço romance e voltemos às nossas festas e ao seu ambiente religioso. É das primeiras páginas da Confissão de um Homem Religioso, do José Régio. Quer em nossa casa, na outra banda, quer em casa de nosso avô paterno, e este era o ponto de reunião de quase todo o beatério da vila, estamos a falar de Vila do Conde, se celebrava em maio o mês de Maria. Um pequeno altar se armava na tal cômoda grande da nossa sala de jantar ou em casa do avô, na sua chamada capela. Havia lá um pequeno quarto povoado de imagens religiosas que servia de capela particular. Uma litografia encaixilhada do coração de Maria era aí entronizada entre jarras de flores e castiçais com velas acesas. Meu avô presidia em sua casa a celebração do mês de Maria, lendo, de pé ante o altar como um sacerdote, as partes apropriadas num livro de orações, lidas as quais deitava os Padres Nossos e Ave Marias. Ajoelhadas atrás dele, as mulheres respondiam a meia voz, num coro embalador e monótono. Numa e noutra casa, muitas vezes assistia eu ao mês de Maria. Por um lado, verdadeiramente me aprazia contemplar o altarzinho iluminado e florido, venerar Maria, apontando o coração amantíssimo, palavras do texto, abandonar-me ao acalento de rezas salmeadas a meia voz, aspirar o cheiro a mel e pimenta das nossas rosas rubro-escuras, que de vulgares que eram, se foram tornando raras. Nunca o cheiro de quaisquer outras rosas, exceto, porventura, o de certas rosas-chá, que também desapareceram e floriam num recanto do meu quintal, me foi igualmente grato. Quando, muitos anos depois, fui encontrar em Porto Alegre, no pequeno quintal de uma casa térrea, aquele lugar para armazém de velharias, aquelas mesmas rosas rubro-escuras que, por vulgares ou rústicas, haviam passado de moda, tive uma comoção e um alvoroço indizíveis. Creio que só então, reaspirando com íntima e quase dolorosa volúpia o seu intenso cheiro a mel e pimenta, pude compreender a fundo certa página célebre do autor do Temps Retrouvé. Sim, por um lado, verdadeiramente me aprazia mergulhar naquele ambiente inefável do mês de Maria, centrar-me naquele aconchego único, flutuar entre a realidade familiar daquelas pessoas amigas, daquelas coisas conhecidas, e a irrealidade, todavia, não menos real, de não sei que mundo íntimo e distante, pessoal e transcendente. Verdadeiramente me aprazia.
Nossa Senhora de José Régio, ouve-se. Tem ao cimo da escada, de maneira que logo entrando os olhos me dão nela, uma Nossa Senhora de madeira, arrancada a um calvário de capela. Põe as mãos com fervor e angústia. O manto cobre-lhe a testa, os ombros, cai composto, e uma expressão de febre e espanto quase lhe afeia o fino rosto. Mãe das dores, teus olhos enevoados, olhos chorosos, fixos muito além, e eu, ao passar, detenho os passos apressados e peço-lhe a sua bênção, mãe. Sim, fazemos-nos boa companhia e não me assusta a sua dor, quase me apraz. O filho dessa mãe nunca mais morre. Só isso bastaria a me dar paz. Por que choras, mulher? Docemente repreendo. E à minha alma, então, chega de longe a sua voz que eu bem a entendo. Não é por ele? Eu sei. Teus filhos somos nós. José Régio. Terra de Santa Maria, se ufana Portugal de ser, desde há séculos, tendo como padroeira, detentora da coroa dos nossos reis, a partir da restauração, Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. Isto escreve António Manuel Couto Viana no prefácio a uma obra que é As Sete Palavras de Nossa Senhora, do Monsenhor Moreira das Neves. Desde que a língua portuguesa começou a falar, acrescenta o António Manuel Couto Viana, é em verso que os trovadores luso-galaicos prestam homenagem à Mãe de Deus. Assim, primeiro a escutamos na poesia de Afonso X o Sábio, filho de São Fernando e avô do nosso Dom Dinis. O Afonso X o Sábio, essas cantigas de Santa Maria, que é o autor das célebres cantigas de Santa Maria, que eram cantadas, eram mesmo cantadas, quer dizer, ele tinha o verso, mas eram cantados, e todos... Bom, tenho aqui dois testemunhos. Por exemplo, um dos grandes estudiosos da música antiga portuguesa, que é o Manuel Pedro Ferreira, diz que é um dos maiores e mais ricos monumentos da música medieval. Outro autor, este investigador Luís Raimundo, diz que é um dos maiores monumentos da música europeia de todos os tempos. Foi escrito no nosso português, no galaico-português. Virgem Madre gloriosa, esta é de louvar de Santa Maria. Virgem Madre gloriosa, de Deus filha e esposa, santa, nobre, preciosa, quem te louvar saberia ou podia? Cá Deus que é lume e dia, segundo a nossa natura, nos viramos-se à figura, senão por ti, que foste alva. Virgem Madre gloriosa, de Deus filha e esposa, santa, nobre, preciosa, quem te louvar saberia ou podia? Tu és alva dos alvores, que faz os pecadores que vejam os seus errores e conosco-se a folia que desvia de haver homem que o devia, que perdeu por sua loucura. Eva, que tu, Virgem pura, cobraste, porque és alva, e é alva como o dia. E depois, assinala o António Manuel Couto Viana, e depois que assinala ele que em cada escola literária nós encontramos na literatura portuguesa há um ou mais poemas que se destacam a louvar a Virgem com amor e arte. Numa antologia que reúne a poesia religiosa portuguesa da responsabilidade crítica de José Régio e Alberto Serpa, afirma-se: raros são, na nossa poesia, os poemas religiosos que atinjam um superior nível metafísico, ou uma consciência profunda e analítica, ou a riqueza dos combates entre a fé e a tentação. O que não quer dizer que em muitos dos poemas recolhidos não fulgurem os versos que vão ao alto ou mergulham fundo. Aqui chegados, valerá a pena metermos pelo caminho que nos levará algumas notas sobre a devoção mariana em Portugal, articulando depois com o que poderemos dizer como as provas literárias por onde passou a Virgem Nossa Senhora. Sem ter doutrina própria para tema tão ousado, socorremos o trabalho de Frei Geraldo Coelho Dias, que tanto se tem dedicado a este tema.
Portugal, país predominantemente católico, apresenta neste campo de devoção a Nossa Senhora uma história secular e glorificante, que arrancou logo nos primórdios da nacionalidade e se sedimentou e alargou, sobretudo, com a restauração no século XVII. É claro que se torna muito difícil acompanhar a história da devoção popular a Nossa Senhora, segmentando-a em compartimentos cronológicos estanques. Realmente, na devoção popular, que se deve analisar na longa duração das mentalidades, há sempre um cordão umbilical de fé e de cultura, que no caso constitui um legado mariano riquíssimo, a perpetuar-se incontido e espontâneo na alma das nossas gentes, de norte a sul. E esse legado, se vai alargando e enriquecendo com novas formas e manifestações, apesar das transformações ou crises, nunca desdiz do passado. Antes dele se alimenta como de fonte pura e inexaurível. E é assim que podemos dizer, como dizia João Paulo II, a dimensão mariana do culto cristão na religiosidade popular. Mesmo em termos de história, não podemos deixar de reconhecer que o tema da devoção popular mariana em Portugal é atualíssimo. Aqui aproveito para recordar, pelo menos na minha juventude, e não sei se alguma vossa, que eu conheci o Malhão, que era o Malhão, que vida é a tua, que andas sempre na rua a beber e a comer. Mas este Malhão não andava sempre a comer e a beber e andava sempre na rua. Também é um grande autor, um grande escritor. Ele nasceu em Óbidos, no final do século XVIII. Um grande escritor, nasceu em Óbidos e faleceu em Óbidos. Era religioso. E tenho um poema que, precisamente dedicado, que é o hino à Rainha e Padroeira de Portugal, que eu conhecia de cantar em Fátima e cantar nas coisas marianas, e que só agora, a pretexto deste pequenito trabalho que estamos a fazer, descobri que era do Silveira Malhão, que ele era Francisco Rafael da Silveira Malhão, e que não sei se vós se calhar se lembrarão, que é o Salve, também cantado, é recitado: Salve nobre padroeira do povo teu protegido, entre tantos escolhido para povo do Senhor. Ó glória da nossa terra, que tens salvado 1000 vezes, enquanto houver portugueses, tu serás o seu amor. Pois isto é do Francisco Silveira Malhão. Na Idade Média, mas para começar, talvez valha a pena recapitular de forma sumária a evolução do legado mariano da fé católica em que a devoção se insere, para depois acentuar o que ele recebeu de mais característico em Portugal nos séculos XIX e XX. A Idade Média fez que a devoção à Virgem Maria invadisse toda a piedade cristã, desde a liturgia às artes e à literatura. Desdobraram-se as festas do calendário litúrgico e da denominação Santa Maria, surgiram múltiplas invocações a Nossa Senhora. Tornou-se popular o ofício menor de Nossa Senhora e o sábado, em honra de Maria, fixou-se como uma instituição universal. Criaram-se hinos, orações, Ave Maria, surgiu a devoção do Rosário, das ladainhas, do Ângelus. Fomentou-se a construção de catedrais, igrejas e capelas dedicadas a Nossa Senhora. Apareceram as imagens e relíquias da Virgem, acentuou-se o fenómeno das aparições e multiplicaram-se os milagres e cantigas de Santa Maria. Na Idade Moderna, viu-se logo confrontada com o protestantismo e a ridicularização das práticas devocionais ao culto de Maria. Por isso, a reação católica, atiçada, ainda mais incrementou o culto e a devoção a Nossa Senhora, criando festas como a do Rosário, a das Mercês, a do Nome de Maria, instituindo com o Papa Clemente VIII a prática de coroar como sinal de realeza as imagens de Maria e de a proclamar rainha de diversos países, a França, a Espanha, Portugal, como sabemos, propagando a reza do Rosário e do Terço e espalhando as ladainhas lauretanas. Nem chegamos à idade contemporânea, podemos dizer que atingiu o auge a devoção mariana.
Retomou e aumentou as anteriores devoções a Nossa Senhora e respectivas invocações. Criou os meses de Maria e do Rosário. Renovou as confrarias do Rosário. Favoreceu as congregações e pias associações marianas. Acrescentou novas festas, como a do Imaculado Coração de Maria, a Maria Auxiliadora, a de Maria Medianeira de Todas as Graças e a da Maternidade Divina de Maria. Fez surgir novas congregações religiosas sob a invocação de Maria, os missionários filhos do Imaculado Coração de Maria, os oblatos da Maria Imaculada, os maristas, as servas de Maria. Mas, acima de tudo, o nosso tempo é a era privilegiada das grandes aparições de Maria. Rue du Bac, Paris, 1830. La Salette, em 1846. Lourdes, em 1858. E Fátima, em 1917, que fazem recrudescer o fenómeno das peregrinações. A definição do dogma da Imaculada Conceição, em 1854, e da Assunção de Maria, em 1950, são dois marcos do clima teológico que consagrou o fervor devocional Maria do nosso tempo. Como elementos cronológicos e bibliográficos para esse período, podemos servir-nos de 4 obras importantes, se quisermos chegar, que é o Santuário Mariano, as Memórias Paroquiais de 1758, o Portugal Sacro Profano e o nosso conhecidíssimo Portugal Antigo e Moderno. Sem exagero, posso dizer que a fé católica e a devoção mariana constituíram dado de peso na evolução política do nosso Portugal. Ao começar o século XIX, Portugal sofreu o terrível flagelo das 3 invasões francesas ou napoleónicas, que haviam de criar um clima de desânimo e terror. Napoleão foi identificado como a besta do Apocalipse, inimigo da pátria, da monarquia, da família e da religião. Entretanto, da Europa chegariam também os ventos do positivismo e do evolucionismo científico que criavam condições favoráveis ao racionalismo e às ideologias materialistas que nas camadas mais cultas semeavam o ateísmo e a descristianização. Do ponto de vista da Igreja, temos de referir igualmente a impreparação do clero enredado nas lutas políticas, sobretudo na sua defeituosa distribuição norte e sul. Na devoção a Nossa Senhora nos séculos XIX e XX. Em Portugal, o século XIX foi também um século marcadamente mariano. E o patrocínio de Maria, nas horas amargas da descristianização de muitos e do desânimo de todos, aparecia como uma tábua de auxílio e salvação. Virgem Santíssima. Já está. Do Antero de Quental. Num sonho todo feito de incerteza, de noturno e indizível ansiedade, é que eu vi o teu olhar de piedade e, mais que piedade, de tristeza. Não era o vulgar brilho da beleza, nem o ardor banal da mocidade. Era outra luz, era outra suavidade